Paz do Senhor Jesus, a toda a igreja. Paz do Senhor a todos que estão me assistindo. A paz do Senhor esteja com cada vida. E que nós possamos, neste momento, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao nosso Deus, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, tão querido, eis-me aqui, Espírito Santo, me colocando diante da Tua presença. E coloco diante da Tua presença a vida dos Teus filhos, que aqui estão e que estão em casa. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, Pai. Que o Senhor venha tocar no mais profundo, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha libertar e que o Senhor venha, Pai, desatar os olhos, os ouvidos, aqueles que estão cegos, aqueles que não conseguem enxergar a Tua presença. Que o Senhor venha, Pai, sobre essas vidas. Que o Senhor venha fazendo transformação. E que eles possam, Pai, a partir de hoje, sentir o desejo, a vontade de sempre estar na Tua presença, de buscar a Tua presença e saber mais de Ti, porque a Tua presença é real. Amém. Glória a Deus. Irmãos, e hoje, nesta noite, eu trouxe uma passagem bem pequena, porque, como os irmãos sabem, né? Eu estou caminhando. E eu trouxe uma pequena passagem em Salmos, no Salmo 13. E no Salmo 13 aqui, Davi, ele nos fala de uma oração que ele faz ao Senhor. Mas Davi, neste momento, ele faz uma oração com o coração triste, angustiado, né? Com o coração, muitas das vezes, igual o nosso. Um coração carnal, um coração que teme as coisas, um coração que tem medo de tudo. E aqui ele fala ao Senhor: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na Tua benignidade, na Tua salvação. Meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tenho feito bem. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Nesse salmo aqui, Davi era um rei muito poderoso, né? Um rei guiado por Deus, mas o Davi era um homem. Ele tinha suas fraquezas, os seus temores. Então Davi aqui, ele expressa um sentimento para Deus e pergunta: até quando, Senhor, eu vou continuar? Até quando? Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Mas o Senhor, Ele não se esquece de nós. Amém. O Senhor sempre Ele está atento, Ele está com os ouvidos e os olhos atentos para nós, né? Nós que às vezes esquecemos que servimos a esse Deus tão grande e poderoso. Davi, ele no momento de angústia, e ele volta
e fala ao Senhor: até quando consultarei a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Porque às vezes, irmãos, nós na nossa vida, nós esquecemos Deus, nós oramos, nós buscamos, nós colocamos na presença do Senhor, e até o momento a gente quer que o Senhor responda ligeiro, o Senhor nos atende logo. Mas no tempo do Senhor não é assim. O Senhor, Ele tem um tempo de nos abençoar, Ele tem um tempo dele de nos entregar as nossas bênçãos, as nossas vitórias, os nossos anseios. E nós, como fracos, como somos carnes, nós não temos paciência de esperar. Nós queremos para ontem. E o tempo de Deus não é assim. Que nós devemos confiar em Deus, entregar todos os nossos anseios nas mãos do Senhor. E aqui fala: atenta em mim, ouve o Senhor meu Deus, e alumia os meus olhos. Aqui o Davi pede alegria, que o Senhor dê alegria ao coração dele, que o Senhor dê clareza aos olhos dele, para que ele, não fique só se lamentando, mas que ele continue buscando a presença do Senhor, porque o Senhor, mesmo calado, porque aqui o Senhor, Ele não responde a Davi, mesmo calado, mas o Senhor escuta Davi, como Ele escuta a nós mesmos. Quando nós buscamos uma oração, quando nós entregamos a nossa vida com muita fé, o Senhor, Ele está ali, Ele está no ouvido, Ele está no tempo dEle, porque a entrega do Senhor é no tempo dEle e não no nosso. E o Senhor também, e aqui nós podemos também expressar a nossa confiança nele, porque quando Davi fala assim: mas eu confio na tua benignidade e na tua salvação, o meu coração se alegrará. Aqui nós podemos, nos expressar que Jesus aqui, que Davi aqui está confiando no Senhor. Davi aqui está colocando a vida dele, todos os problemas, os projetos na mão dele. Ele está confiando no Senhor e esperando. E assim é nós devemos confiar, colocar os nossos propósitos nas mãos do Senhor e confiar nele, que o mais Ele fará. E quando a gente confia no Senhor, quando a gente coloca na presença do Senhor e confia, nós sentimos um coração mais alegre, um coração mais em paz, que nos faça, buscar cada vez mais o Senhor. Então, irmãos, aqui ele fala, Então aqui nós não devemos questionar o Senhor até quando. Nós não devemos olhar para o tempo, porque o tempo é do Senhor. Nós devemos nos concentrar em buscar ao Senhor, a face do Senhor, porque só o tempo é do Senhor. E o Senhor jamais, jamais esquecerá de nós, jamais. E o Salmo nos ensina um ato de adoração ao Senhor com a promessa de nos alegrar, que é quando ele fala aqui, mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor por quanto tenho feito muito bem. E aqui ele nos ensina um ato de adoração ao Senhor, com a promessa de nos alegrar na salvação. E cantar ao Senhor, demonstrando que a esperança e a confiança em Deus são mais fortes que qualquer desespero. Então a nossa confiança no Senhor é mais forte do que qualquer tribulação, qualquer tempestade que nós possamos estar passando. O Senhor é fiel e nós devemos confiar sempre, cada vez mais no Senhor e como se diz, e nos entregar de
e alma verdadeiramente ao nosso Deus. Porque Ele é justo, Ele é fiel, Ele nos ama e Ele está sempre com os ouvidos atentos. Às vezes a gente pensa, a gente está passando por luta, e a gente busca, a gente ora e acha que o Senhor não está nos ouvindo, porque a resposta demora demais, porque a gente quer a resposta para ontem, e não é assim. Então a gente busca, a gente ora e fala: Senhor, até quando eu estarei nesse sofrimento? Eu quero sentir um pouco de alegria, eu quero passar dessa fase, mas para o Senhor a nossa vida é um processo, porque o Senhor Ele pode mudar a nossa história assim, ó, da noite para o dia, mas nós devemos atravessar o processo, porque o processo é que nos vai nos fortalecer, é que vai aumentar cada vez mais a nossa fé, a buscar mais o Senhor. Por isso que às vezes o Senhor nos deixa esperando. Às vezes Ele não responde às nossas orações e a gente fica nessa inquietade, fica nessa angústia, nessa tristeza, não temos ânimos para nada, não queremos buscar o Senhor na igreja, não queremos ler uma Bíblia, não queremos fazer nada, porque achamos que o Senhor não nos ouve. Isso é obra do inimigo, porque aqui ele fala, ó, agora sai daqui. Aqui ele fala, para que meu inimigo não diga prevaleci contra ele. É isso que o inimigo quer, irmãos. É isso que o inimigo quer, que a gente deixe de buscar a presença do Senhor. Que as coisas não estão acontecendo da maneira que a gente espera, aí a gente acha que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está ouvindo as nossas orações. E é por isso que o inimigo ele lança esse tipo de seta na mente da gente, faz com que a gente, sabe, deixa de buscar o Senhor e ouve o inimigo lá fora, porque muitas das vezes ele levanta pessoas para falar para a gente assim: para que você está buscando esse Deus? Para que você está indo naquela igreja? Você é crente, nada acontece na sua vida, nada vai para frente na sua vida, você só passa por tribulação, você só passa por prova. É isso que o inimigo quer, ele quer te cegar, ele quer cegar os seus ouvidos, os seus olhos, mas não é isso que o Senhor está falando para nós aqui. O Senhor está falando para nós buscar incansavelmente, nós oremos, que nós louvemos ao Senhor incansavelmente, porque Ele está nos ouvindo. O trabalhar do Senhor é silencioso. Às vezes nós queremos ouvir a voz dEle, mas não, Ele está tratando de nós, Ele está cuidando de nós, da maneira que a gente acha que é errado, que a gente está sofrendo. O Senhor não quer que a gente sofra, mas o Senhor Ele nos ensina desta forma, porque se está tudo bem na nossa vida, se acontecem as coisas, a gente começa, né, a deixar de louvar, a gente deixa de buscar, e está tudo ok, está tudo bom, tudo, né? Mas Deus deixa a gente passar por prova, para mais lá na frente, para a gente ser provado, para a gente provar para o Senhor a nossa fé. E é assim, igreja, que Deus nos ouve, é assim que o Senhor nos olha, com os olhos de ternura, com os olhos de amor, mas Ele nunca esquece de nós, jamais esquece de nós. É igual, eu li lá em Isaías 49, 15, né? Aí fala assim: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esquecerei de vocês. O amor de uma mãe é o mais próximo do amor de Deus. Acho que é o único mais próximo do amor de Deus. E mesmo assim, igreja, é possível uma mãe esquecer do teu filho, mas o Senhor, o nosso Deus, Ele jamais vai esquecer de nós, jamais vai esquecer, porque o amor dele por nós é tão grande, que Ele jamais vai esquecer por nós. Nós é que fica sem paciência
Aí tem um outro relato aqui que eu estava olhando e vi, que também mostra assim, uma fé, uma fé assim, tremenda, que nós também devemos buscar essa fé. Que é, eu li lá em Mateus 21. Eu li lá em Mateus 21 que fala assim da mulher cananeia. Eu vou ler aqui o trecho. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquela cercania, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu. Gente, eu imagino essa mulher, como era cananeia, né? Eu imaginava assim, que as pessoas nem iam dar moral para ela, e realmente não deu. E ela gritando ao Senhor, né? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós, Senhor. Essa mulher vem fazendo escândalo atrás de nós. Então os discípulos ali queriam, né, que Jesus mandasse a mulher embora, que não desse moral para a mulher. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo nos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus, disse: ó mulher grande, é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Agora eu imagino essa história aqui, a fé tremenda dessa cananeia, porque além disso ela era uma cananeia, ela não era, né, do povo de Deus. E aqui na história, a filha dela estava endemoniada. Eu imagino que ela já deveria ter procurado várias, né, outras coisas para curar a filha dela e nada. E ela ouviu falar que Jesus estaria passando. E assim ela correu atrás do Senhor, mesmo sabendo que poderia ser rejeitada devido a ser uma cananeia. E aqui, olha para você ver, Jesus nem respondeu ela quando ela passou gritando, né? Quer dizer que Jesus nem deu bola para ela. Mas ele não respondeu palavra. E seus discípulos, chegando ao pé dele, rasgaram-lhe, dizendo: despeste, que vem gritando atrás de nós. Então quer dizer que aquela mulher, o intuito dela era buscar a cura da filha dela. Não importava o que iam fazer com ela, como que ia acontecer. O importante era que Jesus curasse a filha dela. E Jesus nem deu bola para ela. E assim é na nossa vida. Às vezes, Jesus nem responde, mas Ele olha para nós. Jesus, às vezes, nós buscamos, nós oramos, nós falamos: Jesus, até quando isso vai acontecer na minha vida? Jesus não dá uma palavra para nós, mas Jesus ouve. Jesus ouve e o Jesus nos trata. Aí, e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então quer dizer que Jesus foi enviado só para as ovelhas de Israel e não para outras pessoas. Mas quer dizer, Jesus não é assim. Nós, humanos, que vemos dessa forma, né? Que como ela era cananeia, ela não poderia ter a atenção do Senhor. Ela não poderia, né, ser curada pelo Senhor.
Mas aqui o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor ouve o coração, o Senhor vê o coração da pessoa, e o Senhor diz para ela. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, e disse: sim, Senhor. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas. Aqui ela quis dizer assim que as migalhas de Jesus é muito para ela. E as migalhas de Jesus para nós aqui é muito. Uma coisinha pequena que Jesus fizer para nós é muito. E ela falando para o Senhor, eu imagino que ela fala: Senhor, eu não quero o pão inteiro, eu só quero uma migalha. Eu só quero que o Senhor cura a minha filha, que o Senhor restaura a vida da minha filha. Então a fé daquela mulher naquele momento foi tão grande, porque ela poderia ter desistido, porque Jesus não deu palavra para ela. Jesus disse que não poderia repartir, né, o pão, né, de Israel com ela. Então, o que ela fez? Ela resolveu adorar. Ela chegou a ele e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela se ajoelhou e pediu: socorre-me, Senhor. E é assim que nós, na nossa vida, nós devemos fazer: nos ajoelhar diante do Senhor, diante dos problemas, diante das dificuldades, porque o Senhor vai nos socorrer. Mesmo o Senhor estando em silêncio, porque muitas das vezes o Senhor está em silêncio na nossa vida. Muitas das vezes nós oramos, o Senhor não fala, o Senhor não responde, nada acontece. O que? O Senhor está nos ensinando, o Senhor está nos tratando, nos provando que é através da nossa fé que as coisas acontecem, que Ele move as montanhas, que o propósito dele na nossa vida se cumpre, que é através da nossa fé. Então, que nós devemos ser tipo essa mulher cananeia, que nós devemos não olhar para as dificuldades, nós não devemos olhar pelo aquele que fala assim: ah, você não vai conseguir, você não pode, você não vai seguir esse Deus porque Ele não te responde. É aí cada vez mais que nós devemos buscar. É aí quando nós recebemos um não, é aí que cada vez mais nós devemos nos prostrar, que nós devemos buscar a presença do Senhor e rasgar o nosso coração diante do Senhor, porque só assim nós teremos vitória. E nunca, jamais nós devemos desistir daquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor nos provou que é nosso. Igual essa palavra assim veio um pouco no meu coração, porque que eu não devo desistir dos meus propósitos, dos meus sonhos, quando os obstáculos aparecem, porque aparecem a todo momento, a todo instante. E eu já tive por momentos, irmãos, de desistir de buscar o meu ministério de louvor. Eu já tive momentos de falar: Senhor, eu não quero, eu não posso. Por quê? Porque eu não nasci o dom de cantar, eu não canto, eu sabe, me atrapalho as outras pessoas. Então, tipo assim, já vinha gerando isso no meu coração e falando ao Senhor, a minha última prova agora é com a irmã Ondina. Se eu ver que não flui, que não dá certo, eu vou desistir do ministério. Mas o Senhor fala para mim: não desisto de você. Amém, glória a Deus. Porque o Senhor é que nos capacita. Sim. E o inimigo está aí para lançar na nossa mente a desistência. Ele está aí para lançar na nossa mente que a gente não é capaz, que a gente não pode, que a gente vai envergonhar. Mas o Senhor está nessa palavra falando para mim que eu posso, que Ele está em silêncio, mas Ele trabalha na minha vida. Ele está em silêncio, mas Ele ouve o meu clamor, Ele escuta o meu choro, e Ele sabe o momento e a hora certa de me entregar a sua resposta. E que eu continue buscando, continue orando, continue firme na presença do Senhor, porque Ele está sempre comigo.
Porque tudo na nossa vida é um processo. Mesmo eu estando triste, às vezes até desanimada, mas o Senhor sempre fala comigo: me busque. Me busque quando estiver triste, me busque quando estiver angustiada, porque ali eu estarei contigo. E aqui, irmão, essa passagem nos traz isso, que nós devemos buscar o Senhor, não ficar questionando o Senhor, ficar questionando o tempo, a hora, quando, porque isso só o Senhor sabe. E quanto mais nós buscarmos ao Senhor, quanto mais nós estivermos na presença dEle, Ele vai nos trazer a resposta, Ele não vai dar encaminhamento para as coisas. Então tudo vai acontecer no tempo certo, no tempo de Deus, sabe? E eu louvo muito a Deus pelo amor que Ele tem por mim, pelo amor que Ele tem com a igreja dEle. Porque mesmo em tempos difíceis, tempos de, que a gente passa, o Senhor não nos abandona. O Senhor sempre está conosco. E é isso, irmãos, que o Senhor venha nesta noite nos abençoar, abrir o nosso coração, a nossa mente, que nós possamos enfrentar, caminhar com o Senhor, sem olhar para trás, sem desistir, sem questionamentos, e abrir o nosso coração para o Senhor e buscar todos os dias, porque Ele está atento a tudo. A cada passo que nós damos, a cada pensamento, Ele está atento. E eu glorifico e exalto o nome do Senhor Jesus. Amém? Que nós possamos nos levantar, agradecer ao Senhor por esta noite. Que o Senhor venha nos dar entendimento cada vez mais na palavra dEle. Amém? Glória a Deus. Pode ser.